Olá, que alegria receber você aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E a minha oração é que essa palavra que você vai assistir agora seja transformadora na sua vida. Que você possa viver o novo de Deus para você. E eu te convido também a você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, porque a palavra de Deus não pode parar em você. Deus te chamou para ser alguém que compartilha da palavra dele. Então faça isso, compartilhe com mais pessoas e seja um canal de Deus na vida de alguém. Deus abençoe você. Porque não é sobre eu ter o Espírito Santo, mas é sobre o Espírito Santo me ter. O Espírito Santo, ele quer ter você e dizer: ela é minha, ela é selada, ela é marcada. Enche-me até transbordar, derrama sua glória. Enche, libera aqui o teclado pra mim, por favor. Até transbordar, derrama sua glória. Diga isso. Derrama sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus, até transbordar. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Há poder no nome de Jesus, cadeias vão quebrar. Há poder no nome. Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar neste lugar, cadeias quebrar. Eu creio numa geração de mulheres livres da depressão, livres da ansiedade.
nem dizer isso, mas Deus me direcionou a trazer essa palavra. João capítulo 4, e eu quero que você leia comigo os primeiros versículos. E depois o versículo 10. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E o versículo 8 diz: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, a palavra é tua. É o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que converte o nosso coração. Deus, a tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer. E eu te peço nessa tarde, venha com liberdade neste lugar. Encontre lugar no nosso coração, para que essa palavra possa frutificar e alcançar a nossa vida. A partir do momento que entramos aqui de um jeito e sairemos transformadas. Entramos aqui talvez cabisbaixa, pensando isso não é para mim, pensando eu nunca vou viver o que eu sonho. Mas eu creio que essas mulheres que entraram assim desse jeito vão sair daqui renovadas, com a esperança renovada, com os olhos fixados naquele que prometeu e naquele que hoje vai ao encontro delas. Te amamos, Jesus. Tenha liberdade neste lugar. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero dizer que eu contei meu testemunho uma vez, que está no meu canal do YouTube, e depois eu não contei mais. Mas hoje a pastora Dani, porque é ela me pediu com muito amor e disse: Jennifer, conta um pouquinho do seu testemunho hoje, com esse tema Mulheres Reconstruídas. Um tema tão pontual para esse tempo, onde o inimigo ele tem atuado na nossa mente, o inimigo tem encontrado ferramentas, mecanismos de deixar a mulher muitas vezes em pedaços, pela história que ela viveu, pelos traumas que viveu, pelas histórias que você carrega. Mas hoje eu quero falar, antes de falar da minha história, eu quero falar de uma mulher que estava em pedaços pela vida, que estava quebrada pela vida. Mas o que me chama a atenção nessa história é porque Jesus vai ao encontro dela. Quando você vai no médico, você marca consulta, você tem horário. Mas outra coisa é quando Jesus marca um encontro com você. Ele pode pegar um dia qualquer e mudar a tua história. Ele pode pegar um dia comum e mudar a rota da tua vida. E nunca mais você vai ser a mesma. Como um dia qualquer, Davi saiu para entregar mantimento. E ali ele destruiu o maior inimigo de Israel, que era Golias. Como um dia qualquer, Moisés foi cuidar das ovelhas. E uma sarça que queimava e não parava de queimar chamou ele. Como um dia qualquer, Deus vai marcar um encontro com você. E quem sabe não é hoje, quem sabe não é nessa data, que já está na agenda de Deus, para ele mudar a tua história e mudar o rumo da tua vida. Mas sabe o que eu amo da história de Jesus nesse texto? É porque a gente sempre se atenta para a história dessa mulher samaritana. Mas antes eu quero que você vá comigo para os primeiros versículos. A Bíblia diz que estava um ruído que os fariseus estavam falando e dizendo quem batizava mais e quem batizava menos. Jesus anda batizando mais do que João Batista. E a Bíblia diz que Jesus se retira. E infelizmente, ambiente de mulheres
muitas vezes se torna um ambiente de comparação. Muitas vezes um ambiente onde se tem mulheres, compara o sapato, compara a roupa, compara o cabelo, compara o corpo, compara as medidas. Eu não estou magra assim, eu não estou tão bem assim. E você entra no mundo de comparação. Mas eu quero te dizer o que Jesus fez quando ele se viu em um ambiente de comparação. Jesus, quando se viu em um ambiente de comparação, ele se retira. Porque eu quero dizer para você, mulher, você não nasceu para se comparar. Você nasceu para ser amparo, para ser consolo na vida de outra mulher, para sustentar outra mulher na jornada. E muitas vezes a gente deixa que isso entre no nosso meio. Mas hoje Jesus está dizendo, quando houver ambiente de comparação, se retira. Ele disse, eu não vou ficar aqui, porque eu não vou ficar em ambiente de comparação. A comparação de quem faz mais, quem prega mais, quem isso, quem aquilo. Você não precisa ser bonita como ela, você precisa ser bonita como você é. Você precisa viver à altura daquilo que Deus tem para você. Ele escreveu uma história para a sua vida antes mesmo de você vir ao mundo. E muitas vezes você diz, mas olha fulano, olha como tá, olha a vida dela. E Deus está dizendo, é você. Para de se comparar, porque o ponto de partida dela foi diferente do seu. A gente se compara com o outro, mas o outro saiu de São Paulo e chegou no Rio mais rápido, concorda? E o outro ponto de partida foi da Bahia, saiu mais longe, vai ter uma caminhada mais longa. Mas no reino de Deus não é sobre quem chega primeiro, é sobre quem alcança o propósito. É tanto que quando Abraão ele foi dividir a terra com Ló pegou a terra mais bonita. Ló pensou assim, eu vou sair na frente, porque a terra mana leite e mel, a terra é bonita. Deus está dizendo, não é sobre chegar primeiro, é sobre viver essa vida com propósito, cumprindo a tua missão, sabendo que sobre você tem unção, tem o Espírito Santo, e que você não é qualquer uma, você é escolhida por Ele. E Jesus disse que era necessário passar por Samaria. E ele vai, os discípulos vão comprar pão. E quando muitas vezes a gente tem a ideia, e porque Deus tem feito um movimento no meio das mulheres, levantando mulheres por todo o Brasil, a gente pensa, porque nós somos, não. Quando Jesus se encontrou com ela, ele se encontrou sim com a primeira pregadora de Samaria. Ele se encontrou sim com uma mulher que ia revolucionar a história. Mas Jesus está dizendo, mulher, você tem o seu lugar, mas o homem também tem o seu. Eles estavam em uma tarefa, comprar mantimento. E uma mulher em Deus, ela vai restaurar o sacerdócio da sua casa. Uma mulher em Deus vai levantar o seu marido. Porque eu tenho chamado? Não. E eu quero que você entenda isso. Que esse chamado de pregadora pode ser para você sim, mas Deus também quer levantar os homens sim. Deus não desprezou os homens e disse, vou levantar uma mulher. Jesus disse, eu vou levantar uma mulher, porque eu também te chamei os homens. Eu quero ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ele não disse só homem, ele não disse só mulher, ele disse criança, mulher, mãe, avó. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E eu quero ser essa voz para esse tempo, mas não uma voz que vai menosprezar o sacerdócio, mas uma voz que vai honrar o sacerdócio que Deus entregou aos homens. Quem entendeu? Entenderam? Isso é importante. E eu estou aqui hoje porque eu tenho meu sacerdote ali, o Elias. Levanta a mão. Pode aplaudir. Eu digo que o nome dele é de profeta, Elias. Mas eu digo que ele é o meu Boaz, o meu resgatador, aquele que Deus usou para tornar o meu testemunho que hoje eu vou contar para você. Porque Deus faz. Você crê? E Jesus vai ao encontro dela. E ela vai até o poço. Eu quero que você entenda uma coisa. As mulheres, elas tinham o hábito de ir no horário mais cedo, que o sol é mais fresco. Mas ela foi no horário do meio-dia, que o sol é mais forte. Porque ela estava tentando
pessoas. Ela estava tentando se esquivar da crítica. Ela estava tentando se esquivar da opinião das pessoas. Porque a gente sabe que todo mundo tem uma opinião a respeito de alguma coisa. Mas tem uma hora que nós estamos tão em pedaços, tão feridos, que a gente não consegue, não sustenta ouvir opinião de ninguém. E ela vai sozinha ali porque ela estava em pedaços. Ela estava quebrada. A história dessa mulher diz que ela teve 6 homens na história dela. 6 homens que possivelmente machucaram o seu coração. 6 homens que fez todas as mulheres olharem e dizer: vou segurar o meu marido, ela vai querer pegar o meu marido também. 6 homens que talvez disseram para ela que ela era algo que ela não era. Ela estava com a sua vida sentimental, emocional em pedaços. Mas ainda há quem diga que Deus não se importa com a sua vida sentimental. Mas eu vim aqui te dizer que Deus se importa com todas as áreas da sua vida. Tudo que é seu, Ele se importa. E ela estava ali em pedaços e chegou para buscar água. E Jesus já estava ali porque Ele marcou um encontro com ela. E quando Jesus se encontra com ela, Ele diz: dá-me de beber. Ele começa o assunto, mas ele é um judeu, e um judeu não fala com uma samaritana. E ela olha estranha aquilo, como um judeu fala comigo. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem começou a conversa? Quem começou a conversa? Ninguém queria conversar com ela. Sabe o que começou a conversa? Foi a sede de Jesus de transformar a vida dela. Foi a sede de Jesus de fazer dela uma anunciante da palavra. Foi a sede de Jesus de não ver ela mais quebrada, mas ver ela reconstruída, curada, reposicionada. Jesus tem sede de transformar a tua vida e a tua história. E é Ele que vai começar a conversa. E Ele começa a conversa com aquela mulher. E ela estranha e diz: por acaso você sendo um judeu fala comigo uma samaritana? Como que dentro do seu interior ela estava dizendo: isso não é para mim. Judeu não fala com samaritana. E talvez você não tenha nunca verbalizado isso. Talvez você nunca tenha dito isso a alguém. Mas você entrou hoje aqui dizendo: isso não é para mim. Eu já sofri muito. Eu já entrei em relacionamentos que eu não deveria entrar. Eu já me quebrei muitas vezes. E eu vejo tanta gente feliz e eu olho e penso: isso não é para mim. Talvez você está sentado aqui e diga: no seu interior, com as suas ações, você consegue concluir um projeto. Tudo que você começa fica pela metade. Porque no fundo tem um pensamento e uma crença que te diz: você é pouco, você não é suficiente, você não merece isso. Mas hoje o Espírito de Deus está neste lugar para quebrar esse pensamento que diz para você que isso não é para você. Porque tem um Deus no céu que olha para você e diz: eu não desisto de você. Eu não abro mão da sua história. Eu não abro mão do que eu tenho para fazer na sua vida. E talvez você até diga: mas eu que falhei, eu que errei, eu que traí, eu que decepcionei. E eu sempre digo uma coisa: Deus ama gente quebrada. Por muito tempo a gente ouviu nas igrejas. Eu sou nascida e criada num lar cristão. E eu sei que por muito tempo a gente sustentou que eu tenho que mostrar uma imagem de santidade para as pessoas. Eu tenho que mostrar uma espiritualidade para as pessoas. Eu tenho que mostrar que eu sou uma bênção. Eu tenho que mostrar que eu me visto direito como uma crente. E a gente fica vomitando uma santidade que não é real. Porque não tem como crescer sem cair. Veja um bebê, ele dando os primeiros passos, ele cai ou não cai? Porque para crescer, você vai cair. Mas sabe o que eu amo? É que Deus não despreza as suas quedas. Você vai se levantar e vai se levantar mais forte. Você vai se levantar e vai levantar com Ele te sustentando. Você vai
desculpa, mas eu não te conheço. Mas talvez aquela quebrada, talvez aquela ferida, talvez aquela que ninguém deu nada, quando chegar lá vai dizer: lembra das nossas conversas das madrugadas, lembra da história que o Senhor me sustentou, lembra quando não tinha o que comer e o Senhor proveu, lembra quando o Senhor cuidou de mim. E Ele vai dizer: vem, porque eu lembro que a gente tem uma história juntos, vem, porque eu lembro que eu te reconstruí, eu lembro que um dia te encontrei no poço quebrada, ninguém dava nada pra você, mas eu te encontrei. E a gente quer mostrar uma espiritualidade, e se você vê os evangelhos, todo o evangelho é Jesus mostrando: desce. Um coração quebrantado o Senhor não despreza. O sermão da montanha está dizendo assim: bem-aventurados que choram. O sermão da montanha está dizendo: bem-aventurados que são perseguidos. Ele está dizendo: eu quero os quebrados, porque sobre eles eu vou dar uma felicidade que vai além da circunstância. Eu vou dar uma alegria que não vai depender de circunstâncias favoráveis. Eu vou tornar ela bem-aventurada, bendita, abençoada, apesar do choro, apesar da perseguição, porque eu sei em quem eu tenho crido. E sabe o que eu amo? É porque quando Jesus, Ele contou a história de duas orações, onde um fariseu espiritual, santo, nunca se quebrou, nunca errou, nunca vacilou, e disse: Pai, eu sou bom demais, eu dizimo todo mês, eu faço jejum, eu faço tantas coisas boas. E a Bíblia diz que veio um publicano que dobra o joelho, não se sente digno nem sequer de levantar os olhos para o céu, e diz: Deus, eu sou um pecador, me perdoa, eu não mereço nem dirigir os meus olhos a Ti. E Jesus pergunta: qual a oração dos dois que você acha que Deus recebeu? O coração do quebrantado, o coração de quem reconhece: eu errei, mas eu estou aqui de novo, eu errei, mas eu volto para a Tua presença. Quando a gente olha a história do filho pródigo, a gente só olha o filho pródigo, mas Jesus está trazendo ali uma crítica real e verdadeira ao irmão mais velho que ficou na casa, ao irmão mais velho que diz: eu nunca saí e você não me dá um cordeiro, eu estou sempre aqui, eu sou santo demais e você nunca me abençoou. Porque o fariseu não celebra o quebrantado. Mas eu sou uma quebrada, e hoje eu vou celebrar as mulheres quebradas que vão se reerguer neste lugar. E eu vou te dizer, nos lugares mais improváveis é onde Deus derrama um óleo diferente, uma adoração diferente, um derramar diferente. E ainda podemos lembrar de Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes. Ele estava lá, decidiu voltar para sua antiga profissão, voltou a pescar, mas Jesus vai ao encontro de Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Eu sei que quando a gente olha a história dos homens da Bíblia que Deus usa, Deus poderia ocultar os erros dele, poderia ocultar as falhas de Davi, as falhas de Pedro. Mas sabe por que Jesus não apaga a história de fracasso, de erro dos grandes homens da qual Ele usou? Porque Ele está dizendo para mim e para você: o Evangelho é para você também, o Evangelho é para você também. Eu quero usar gente normal, eu quero usar gente que tem limitação, mas que eu vou deixar a minha graça se manifestar onde abundou o pecado, vai superabundar a minha graça e o meu poder. E quando Pedro pensou: eu não mereço, eu não vou fazer mais parte dos homens que Deus vai usar, Jesus vai ao encontro dele. E quando ressuscita, ele diz: diga a Pedro que eu ressuscitei, porque eu não abro mão dele. Deus está dizendo para você, mulher: eu não abro mão de você, eu não descarto você. E Ele está dizendo, quando você pensa que está tudo acabado: eu sei, Pedro, eu já vejo o teu futuro. Você vai pregar e 3.000 almas vão se converter. Você vai pregar a palavra e milagres
Uma coisa que Deus não suporta é a altivez. Uma coisa que Deus não suporta é o orgulho. Mas é na tua fraqueza que Ele aperfeiçoa o seu poder. É quando você está fraco e diz, Deus, Ele diz, a minha sede vai começar a conversa com você. E ela olhou para a sua vida, olhou para a sua história e disse, eu não mereço. Mas Jesus disse para ela, se você conhecesse o dom de Deus. Se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede água, você lhe pediria água e eu lhe daria a água viva. E ela tenta olhar isso por uma perspectiva natural. Ela diz, como que o Senhor tem água viva? Você não tem uma caçamba? Você não tem uma corda? Como que você vai pegar água? Ela olhou pelo recurso natural, você entende? Mas Jesus estava falando de um recurso sobrenatural. Porque Jesus está dizendo, os recursos humanos falham, mas o recurso do céu jamais falha, né, Kathleen? Ele prometeu e deu um filho, deu? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. O recurso dos homens podem falhar, mas o recurso do céu jamais falha. Eu estou aqui diante de uma mulher que era estéril, mas hoje é mãe de filhos. Glória a Deus, levanta a mão, Kathleen. Eu acompanhei o teu processo. E é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. E hoje ela está aqui para testemunhar do que Deus fez na vida dela. Porque o recurso do homem pode dizer, não dá mais para você. O recurso do homem pode dizer, não, você não vai conseguir mais. O seu destino é esse. Mas deixa eu te dizer, o recurso da terra falha. O homem falha. Mas o recurso que vem do céu, vai transcender. Vai além do natural. Deus está dizendo, eu não preciso de circunstâncias favoráveis para fazer a promessa que um dia eu te dei se cumprir na tua vida. Tem gente que está olhando tanto para a dor que se esqueceu da promessa. Tem gente que está olhando tanto para o problema que se esqueceu da palavra que um dia foi liberada sobre a sua vida. Mas eu estou aqui nessa tarde para dizer para você que a promessa está de pé. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo que Ele falou a teu respeito vai se cumprir. E ela quebrada se rendeu, se lançou. E sabe o que eu amo da história dela? É que Deus pegou essa mulher quebrada, que se arrependeu. Entenda uma coisa, Jesus disse assim, vai lá buscar o teu marido. Ela disse, eu não tenho. E talvez você esteja aqui e diga, diante de algo que Deus te pediu, de algo que Deus incumbiu a você, você diga, eu não tenho. Eu não tenho capacidade, eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho fé. Talvez você não está dizendo como ela, eu não tenho marido. Mas talvez você está dizendo hoje, eu não estou aguentando mais e eu não tenho. Mas Deus está dizendo, eu quero o teu pouco, eu quero o que você tem, eu quero a sua sinceridade, porque o teu pouco eu vou fazer algo grandioso. Aí Ele falou e disse bem, porque você já teve 5 maridos e o que você tem hoje não é teu marido. E ela disse, eu vejo que tu és profeta. Mas eu quero te dizer, quando o 7º homem entrou na vida dessa mulher, diga comigo, o 7º homem mudará a minha história. O 7º homem entrou na vida dela e nunca mais ela precisou buscar nos amores da vida o amor que ela encontrou em Jesus. Ela nunca mais precisou mendigar afeto quando ela entendeu que na presença de Jesus tinha uma água da qual ela nunca mais voltaria a ter sede. E talvez você disse aqui ao entrar neste lugar, eu não tenho como pregar, eu não tenho como ser um instrumento, eu não tenho, mas Deus está dizendo, eu sei que você não tem, mas é o meu poder que vai se aperfeiçoar em você, é o meu agir que vai se realizar em você. Você está entendendo? Meu Deus, eu sinto Deus aqui neste lugar. Eu vejo mulheres dizendo, eu não tenho. Mas Deus
Deus está dizendo: você não precisa ter, para eu fazer acontecer aquilo que te prometi. Meu Deus, eu sinto Deus neste lugar. E ali, ela saiu correndo e foi correndo para Samaria. E sabe o que eu amo nessa cena? Eu consigo imaginar Jesus sentado no poço e lá descia ela. E todo mundo, quando via ela com aquele cântaro na mão, olhava e dizia: lá vai aquela que pecou, lá vai aquela que teve já 5 maridos, lá vai aquela adúltera, lá vai aquela quebrada, lá vai. E assim as pessoas começam a dizer. Mas Jesus olha diferente e ele diz: lá vem aquela que eu vou usar para avivar Samaria. Lá vem a primeira missionária dessa terra. Lá vem aquela que vai pregar o meu nome, vai anunciar a minha palavra. Lá vem aquela que é desprezada por tantos, mas amada por mim. Porque eu não desprezo os quebrantados. E agora, entrando no meu testemunho, sou nascida e criada no Evangelho. E eu amo a história dessa mulher porque eu me vejo muito nela. Uma mulher que para crescer foi quebrada. Uma mulher que para crescer caiu, tropeçou, errou, mas Deus não a desprezou. Eu fui nascida e criada no Evangelho. Meus pais são cristãos. Sempre amei o Senhor. Mas na minha infância eu já fui marcada por algo indesejado. Mas eu sei que dentre 10 mulheres que estão aqui, 5 já sofreram isso, que é um abuso na infância. Um toque, algo que foi feito que rompeu o teu limite, rompeu aquilo que era digno. Muitas vezes como criança a gente não sabe definir o que aconteceu com a gente, mas a gente sabe que não foi certo. A gente sabe que não foi o correto. E meu pai foi transferido para os Estados Unidos e lá, quando eu morei lá, eu sofri um abuso na minha infância. Aquilo me marcou e eu guardei aquilo durante longos anos da minha vida. E o diabo, ele sempre quis me marcar, ele sempre quis me tirar da presença de Deus. Mas uma coisa que eu sou grata aos meus pais é porque eles me mostraram o caminho. Eles me mostraram o caminho da palavra, o caminho do Senhor. E eu me lembro que eu ia para a igreja e Deus, para me guardar aos 10 anos de idade, eu na igreja, no culto, a Claudinha, a Simone, elas lembram dessa época, éramos da mesma igreja. Eu estava brincando lá atrás de pique-pega e disseram: entra aqui as crianças, que Deus está visitando as crianças aqui, elas estão falando em novas línguas, tem um poder sendo derramado. E eu me lembro que com 10 anos, quando eu entrei na igreja, já tinha voltado dos Estados Unidos, eu fui tomada pelo Espírito Santo aos 10 anos de idade. E eu comecei a falar em novas línguas ali com 10 anos. E eu me lembro que era tão forte o que eu vivi, o que eu senti, que minha mãe dizia: Jennifer, controla, calma. Eu chorava desesperadamente na igreja, era culto de manhã. A Aninha foi batizada, várias pessoas. E foi uma manhã muito marcante na minha vida. Mas ali foi Deus dizendo: eu vou selar você, eu vou marcar você, porque ainda que o inimigo queira te tirar das minhas mãos, eu marquei você para você ser minha. Você tem o selo do Senhor. E ali eu cresci. Aos meus 12, 13 anos, meu pai foi transferido para uma outra cidade chamada Natal, que eu amo, Rio Grande do Norte. Morei lá 6 anos, a minha adolescência toda passei lá. E quando eu cheguei lá, os hormônios, a fase da adolescência, a crise, tudo fruto de um abuso também que eu vivi na infância. Porque a gente pensa que isso não afeta a nossa vida. Mas eu digo que existem coisas e situações que Deus, ele permite que a gente passe, que a gente perdoa, que a gente libera o perdão. Mas igual quando você sofre um acidente, você precisa de um fisioterapeuta para se reabilitar, para voltar os movimentos como eram no início. E existem liberações de perdão que é assim, você precisa se reabilitar para voltar a ser quem você era. E eu me lembro que aos meus 10 anos, quando eu fui batizada, quando eu falei em línguas aos meus 10 anos na igreja, naquele dia eu fui muito marcada, porque o Senhor me fez olhar para quem tinha me abusado, imaginar aquela pessoa e dizer: perdoa ela.
perdoa ela. E aos meus 10 anos eu liberei aquele perdão. Aos meus 10 anos eu liberei aquele perdão. Mas eu ainda tinha áreas da minha vida que precisavam ser curadas. Áreas da minha vida que eu ainda estava tentando voltar a andar, me reabilitar. E quando cheguei lá, eu entrei numa crise de identidade, uma crise de inferioridade. Eu me olhava no espelho e eu dizia: nunca ninguém vai me amar. Eu sou feia. Como Deus me ama, Ele me trouxe para esse fim de mundo. Eu odiava Natal, hoje eu sou apaixonada por Natal. Deus me trouxe para esse fim de mundo. E eu me lembro que eu virei para Deus, embora já o conhecesse, embora já tivesse vivido uma experiência com Ele, eu disse: Deus, pode sumir da minha vida. O Senhor está nem aí para mim. E eu falei uma das coisas mais duras para Jesus, que eu disse assim: Deus, eu te odeio. E a Bíblia diz que quando você tenta agredir a Deus, não é a Deus que você agride, é a você mesmo. Porque você precisa dele, você nasceu para ele, você é marcada para ele. E quanto mais eu falava aquilo, mais doía em mim. E eu chorava, e eu estava sentada no chão do meu quarto, estava de castigo, porque eu fiz uma rebelião na escola. Eu era muito levado, eu estava numa rebeldia terrível. E eu nasci numa igreja que eu nunca tinha ouvido falar de um Deus que abraça. Eu vim de uma igreja pentecostal, então só ouvia falar do Deus do fogo, Cassiane, poder, vitória. Nunca tinha ouvido falar de um Deus que pega no colo, que abraça. E eu me lembro que eu estava sentada no meu quarto e eu senti um abraço que foi tão real que eu levantei minha cabeça, eu achei que minha mãe tivesse entrado no meu quarto. E naquela hora o ambiente do meu quarto mudou, a atmosfera mudou. E eu senti e eu ouvi a voz do Senhor: Jennifer, eu te amo da maneira que você é. Ame a minha palavra. E naquele momento eu chorava e dizia: eu não mereço esse amor. Como que eu disse para o Senhor agora que eu te odeio? E o Senhor está dizendo para mim que me ama. Eu dizia: eu não mereço. E aquele amor, como Paulo diz, ele me constrangeu, ele me quebrantou. E eu chorava e sentia, me deleitava naquele abraço. E eu me lembro que meses depois foi lançada a música do David Keelan, Abraça-me. Que ele contava a experiência que ele viveu do abraço, que ele sentiu falta do abraço da filha. Quando ela nasceu, ela ficou internada no hospital. E aquela música me percorreu durante muitos anos, porque eu tinha vivido e experimentado aquele abraço no meu quarto. E quando ele disse: ame a minha palavra, eu entendi que era na palavra dele que eu ia encontrar tudo que eu precisava para me reconstruir. Eu quero te dizer, mulher, a sua reconstrução está na palavra que você carrega. A sua reconstrução, aquilo que os meus pais não me ensinaram, aquilo que líderes não me ensinaram, a Bíblia me ensinou. A Bíblia vai te ensinar como entrar e sair de lugares. A Bíblia vai te preparar para você alcançar as promessas de Deus. E eu me lembro que quando eu saí daquele encontro com Deus, eu saí com o meu coração avivado, o meu coração incendiado. E eu me lembro, o primeiro ensaio que eu fui, eu carreguei a Bíblia. O ensaio dos jovens, que eu tinha levado todo mundo para dançar numa feira de ciências que teve na minha escola, e o pastor tinha afastado todo mundo. E eu me lembro que ia voltar aos ensaios, e eu voltei para o ensaio, com a Bíblia na mão, totalmente transformada. Porque quando você sai de um encontro genuíno com Jesus, você não sai do mesmo jeito que você entrou. E eu me lembro que eu peguei, começou o ensaio, coloquei a Bíblia aqui debaixo de mim e fechei meus olhos, dei uma de doida, comecei a orar. Deus começou a me visitar, eu comecei a chorar no ensaio. Eu tinha por volta de 13 anos. Eu sei que aquele ensaio acabou de forma sobremaneira. Era um chorando, era outro caído no chão. A glória de Deus veio naquele ensaio. O Senhor nos alcançou, nos abraçou. E eu passei a ser uma jovem apaixonada por Jesus. Eu andava na rua falando com Deus. Tudo que eu fazia, eu carregava a Bíblia. No intervalo da escola eu estava com a Bíblia. Eu me tornei uma menina apaixonada por Jesus. Mas devido às dores ainda que não foram curadas, eu tinha uma ansiedade no meu coração, que era casar. Devido às decepções que eu tinha vivido, eu tinha uma ansiedade, que era casar. E nessa minha ansiedade, voltamos para o Rio de Janeiro. Eu entrei. Mas você não era uma mulher de Deus? Você não era uma menina de Deus?
Sim, embora uma menina apaixonada por Jesus, embora uma menina que amava o Senhor, que pregava a palavra, eu entrei num relacionamento que não deveria entrar. Deus tentou encontrar várias formas de me avisar, mas eu estava iludida, porque aquele que não é para você, ele sempre se parece com alguém que é. Ele veio como um príncipe encantado, e eu me iludi. Deus tentou me avisar, usou pessoas para me alertar, inclusive os meus pais. E se tem uma coisa que eu digo para os jovens, tem alguma jovem aqui solteira? Tem algumas. Uma coisa que eu sempre digo: ouça os seus pais. Não se mova sem a bênção dos seus pais, porque isso foi fundamental na minha vida. Mas eu só fui entender isso muito tempo depois. Minha mãe não concordava, meu pai tentava não falar, mas eu sabia que não concordava, mas eu ainda assim disse que era e casei. Casei errado. E eu sei que para muitos falar sobre um divórcio é uma coisa dolorida, porque existe um preconceito muito grande. Existe um preconceito dizendo que você tem que estar sempre inteira. Você não pode mostrar nenhuma área da sua vida quebrada. Você tem que mostrar uma vida imaculada. E eu me lembro que na minha adolescência eu dizia: nossa, se alguém se divorciou, a vida dela acabou, né? E eu me tornei exatamente aquilo que um dia eu critiquei. Exatamente aquilo que um dia eu julguei, porque na minha imaturidade eu achava, e pela religiosidade eu achava que a vida da pessoa estava acabada. E eu entrei num relacionamento doentio, abusivo. Mas eu não vim aqui falar do relacionamento, eu vim aqui falar do meu erro. Porque o problema das pessoas é que elas entram num relacionamento errado e quer ficar culpando o outro do que o outro fez. Mas será que não era você para não estar nesse relacionamento? Será que não era você que não errou, que não ouviu os conselhos dos seus pais, não percebeu os sinais que Deus te deu? Eu não vim aqui apontar erro de ninguém, eu vim aqui mostrar o meu erro e a minha vulnerabilidade para você. E eu errei. Me tropecei, e meus pastores, que são o pastor José Valandro e Bianca, eles acompanharam toda a minha história. Eu me lembro de 3 horas da manhã, a Bia foi na minha casa tentar me socorrer, e eles viram que já estava insustentável, e o pastor Josué e a Bia cuidaram de mim, cuidaram do meu coração, e eles sabiam que não tinha mais outra opção. Não fui eu que quis, tá? Eu fui destinada, sentenciada a isso. Eu fiz tudo o que eu podia até o fim. E nisso me divorciei. Carreguei o divórcio, que é uma das marcas muito dolorosas, e que eu sei que quem carrega sabe o que é. Uma mulher divorciada na igreja, que ministrava louvor, que era uma bênção. E eu me tornei essa mulher, e aquilo pesava, e eu chorava, e eu dizia: acabou minha vida. E uma das coisas que ele disse para mim, ele falou assim: você não canta mais, você não prega mais, porque a partir de agora você vai ser uma mulher divorciada. E eu me lembro que eu chorava, e era isso que o diabo queria. Ele queria isso, que eu não cantasse mais, que eu não pregasse mais. Mas um dia eu fui no poço, eu estava quebrada, eu estava destruída, mas Jesus iniciou uma conversa comigo e disse: o teu divórcio não define você. Ele disse: eu odeio o divórcio, mas eu estou contigo no divórcio. Eu não te abandono, ainda que pessoas te abandonem, ainda que pessoas te deixem, ainda que pessoas vão te criticar e te julgar. Ele está ali do lado das mulheres quebradas. E ele iniciou uma conversa comigo.
vê. E Ele viu que eu tentei. Ele viu que eu me esforcei. Ele viu que eu dei tudo de mim. E Deus disse assim: eu ainda não acabei a obra que eu tenho para fazer na sua vida. Você está bem quebradinha, né? Mas é bem quebrada que eu vou fazer o teu ministério florescer. É bem quebrada que eu vou fazer o teu ministério crescer. E eu quero te dizer uma coisa. Sabe como o meu ministério cresceu? Foi com o testemunho do meu divórcio. Aquilo que o diabo pensou, agora eu manchei a história dela. Agora eu acabei com a vida dela. Jesus olhou e disse: é agora que eu vou usar ela. É agora que eu vou levantar ela. É agora que eu vou derramar o meu poder. E Jesus veio ao meu encontro. E ainda dizendo: eu não sou digna. Ele disse: eu vou fazer tudo novo. E aos meus olhos era algo que eu dizia: isso não é para mim. Assim como essa mulher samaritana dizia: como? O Senhor disse que tem água viva, mas isso, como um judeu fala comigo, isso não é para mim. Mas Jesus me encontrou, me restaurou. E eu me lembro que nesse período de espera, que é uma fase difícil, eu me apeguei ao Senhor. 3 horas da manhã você me encontrava orando, jejum, clamando, e eu falava: Deus, o Senhor vai restaurar minha sorte. Comecei a orar pela minha vida sentimental. Eu sei que isso para muita gente que está resolvido está ok, mas para quem não está resolvido na vida sentimental é uma fase dolorosa. E eu comecei a orar. Eu falei: Deus, o Senhor disse que um dia eu ia gerar, um dia eu ia ter filhos, um dia eu ia ter minha família. E quando eu me divorciei, eu tinha 27 anos, nova. E Deus preparou um bom encontro. E eu sempre orava e dizia: Deus, prepara um bom encontro com aquele que o Senhor escolheu para mim. E o bom encontro foi com o meu Elias, o meu Boaz. E uma vez, ele me conhece desde a minha infância. Ele era meu vizinho lá de Bangu. Eu sou de Bangu. E eu morava numa rua, ele morava na rua do lado. Então ele me viu de cabelo cacheado, ele me viu de óculos, ele me viu feia. Mas graças a Deus chegou botox, chegou lente de contato e as coisas estão melhores. Mas ele diz que gosta de mim desde aquela época. Graças a Deus por isso. E o Elias nunca casou. Estava esperando por mim. E uma vez eu olhei para ele e falei assim: se eu tivesse tido filho... Porque quando eu casei, a mãe dele olhou para ele e falou assim: viu, você não foi nela, perdeu. E quando ele soube que eu tinha me divorciado, ele fez uma oração anos depois do meu divórcio. E ele orou e falou assim: Deus, a gente não tinha o menor contato, não tinha o telefone dele, não tinha nenhum contato. Mas ele ouviu porque meu pai morava na rua dele, meu pai uma vez contou. E ele disse: Deus, eu quero muito casar. E eu vou ficar muito feliz se o Senhor me der a Jennifer como esposa. Ele estava orando por mim. E Deus preparou um bom encontro uma vez. Depois assim, a gente já namorando. Eu falei assim: se eu tivesse tido um filho, você ainda casaria comigo? Ele: sim. Você é a mulher da minha vida. E eu, hoje, posso te dizer a diferença do que é você estar num casamento alicerçado na palavra. Um casamento onde tem respeito, onde tem amor, onde tem cumplicidade, onde tem a palavra de Deus e a presença de Deus. E no último mês, o mês de janeiro, a gente completou 5 anos de casada. Com muita alegria, e vamos completar anos e anos até a eternidade em nome de Jesus. E Deus trouxe o Elias, que me ensinou o que é o verdadeiro casamento. Que foi instrumento para me restaurar, que foi instrumento para curar áreas da minha vida. E eu digo que Ele é meu resgatador. E que Deus fez. Eu choro hoje muito mais de alegria quando eu olho a minha história e vejo o que Jesus fez por mim. Eu não choro pela dor do que eu vivi, eu choro pela alegria do que eu vivo. Porque eu sei que Ele mudou, Ele me reconstruiu. Eu estava quebrada, eu achava que o meu ministério estava acabado, mas Jesus olhou e disse: não, ainda não acabou. Eu ainda tenho uma história de reconstrução para você. Eu ainda tenho um futuro reservado para você. E hoje a minha família é do Senhor, meu casamento é do Senhor. Hoje eu sou uma mulher restaurada.
profunda. Elas sabem o que Jesus fez na história delas. Eu sei o que Jesus fez na minha história. E por isso eu posso te dizer, Ele vai fazer na sua história. Aleluia. Talvez você chegou aqui em pedaços, quebrada, eu não sei pelo que, mas o Senhor está dizendo, eu não desprezo a tua história, eu vou te reconstruir, e aquilo que você está vivendo vai ser um testemunho da minha glória, e a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Pode subir, meu irmão. Aleluia. E é assim que Ele vai fazer em você. Você pode fechar seus olhos por um momento? Oh Senhor, eu quero orar com você. Fecha seus olhos e começa a falar aí com Deus e dizer, Deus, pode me reconstruir. Pode apagar as luzes, por favor. Eu quero que nesse momento, eu sei que vai ser um momento profético, um momento de reconstrução. Que assim como um dia o Senhor me visitou, Ele vai te visitar aqui. Ele vai derramar águas que vai curar traumas que você carrega da sua infância, áreas que você talvez nunca falou para ninguém. A primeira vez que eu fui falar do meu abuso que eu vivi na minha infância foi aos meus 18 anos. E ali começou o processo de cura dentro de mim. Mas eu sei que eu entrei na minha precipitação por causa da situação que eu tinha vivido. Mas hoje Deus está dizendo, eu quero curar os lugares escuros, os lugares que, aquele quartinho escuro que você não deixa ninguém entrar, que você não deixa ninguém ver, que você não deixa ninguém acessar. Hoje eu quero entrar neste lugar, hoje eu quero visitar este lugar. E Ele vai entrar neste lugar. E eu quero cantar uma música que faz parte da minha reconstrução e da minha cura. Porque há um rio neste lugar que vai curar você, que vai visitar você. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Diga isso. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Deixa esse rio passar, inundar você.
te digo, eis-me aqui, Deus.
no ministério. Você não vai temer homem, porque você teme a Deus. Tu tem mais forte. Guia-me pra que em tudo te confie. Mergulha, mergulha, mergulha nele, mergulha nessas águas. Vai além do que você imagina, vai além do que você pensa. É assim que ele vai trabalhar na tua vida e na tua história. Na fé serás firme, meu Senhor é tua presença. Guia-me pra que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminho, onde quer que estejas. Leva-me mais fundo do que já estive. Será mais firme, meu Senhor é tua presença. Não teu nome clamarei. E ao Espírito de Deus em nome de Jesus, somente em ti descansarei, pois eu sou e ao teu nome clamarei, nem nas ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Espírito de Deus. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, Espírito de Deus, Ele está aqui neste lugar. Tem uma graça e um bálsamo aqui. Só quem está ligada com o céu está recebendo. Se conecta com o céu. Porque a presença de Deus está neste lugar. Você pode sentir. Mulheres vão sair daqui reconstruídas, renovadas. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito. Pode ficar de pé, fica aqui no altar, sai não. Fica aqui, mulheres. Fiquem aqui, fica aqui. Eu quero viver a
que eu